José Ortega y Gasset, Ideias e Crenças. Resumo. Quando tentamos determinar quais são as ideias de um homem ou de uma época, costumamos confundir duas coisas radicalmente distintas: suas crenças e suas ocorrências ou pensamentos. A rigor, só estas últimas devem ser chamadas de ideias. As crenças constituem a base de nossa vida, o terreno sobre o qual ela acontece, porque elas nos põem diante do que para nós é a realidade mesma. Toda conduta nossa, incluindo a intelectual, depende de qual seja o sistema de nossas crenças autênticas. Nelas vivemos, nos movemos e somos. E por isso não costumamos ter consciência expressa delas, não as pensamos. Elas atuam latentes como implicações daquilo que fazemos ou pensamos expressamente. Quando cremos de verdade numa coisa, não temos a ideia dessa coisa, simplesmente contamos com ela. Por outro lado, as ideias, ou seja, os pensamentos que temos sobre as coisas, sejam eles originais ou recebidos, não possuem em nossa vida valor de realidade. Atuam nela precisamente como pensamentos nossos e somente como tais. Isso significa que toda a nossa vida intelectual é secundária em relação à nossa vida real ou autêntica e representa nela apenas uma dimensão virtual ou imaginária. Perguntar-se-á o que significa então a verdade das ideias, das teorias, respondo. A verdade ou falsidade de uma ideia é uma questão de política interior dentro do mundo imaginário de nossas ideias. Uma ideia é verdadeira quando corresponde à ideia que temos da realidade. Mas nossa ideia da realidade não é nossa realidade. Esta consiste em tudo aquilo com que de fato contamos ao viver. Entretanto, não temos a menor ideia da maior parte das coisas com que de fato contamos e se a temos, por um especial esforço de reflexão sobre nós mesmos. Ela é indiferente porque não é para nós realidade enquanto ideia, mas, ao contrário, só na medida em que não é apenas uma ideia, mas uma crença infra-intelectual. Talvez não haja outro assunto a respeito do qual importe mais a nossa época esclarecer como este, saber a que se ater sobre o papel e o posto que corresponde na vida humana aquilo que é intelectual. Há um tipo de épocas que se caracteriza por sua grande desorientação. Nossa época pertence a este tipo. Mas cada uma dessas épocas se desorienta de maneira um pouco diferente por motivos distintos. A grande desorientação de agora nutre-se, em última instância, do fato de que depois de vários séculos de umbérrima produção intelectual e de máxima atenção a ela, o homem começa a não saber o que fazer com as ideias. Já pressente que as considerou mal, que seu papel na vida é distinto do que se lhes atribuiu nesses séculos, mas ainda ignora qual seja seu autêntico ofício. Por isso importa muito que, antes de mais nada, aprendamos a separar com exatidão a vida intelectual, que, está claro, não é bem uma vida, da vida vivente, real, daquela que somos. Feito isso e bem feito, haverá lugar para colocarmos as outras duas questões. Que relação tem entre si e as ideias e as crenças? De onde vêm? Como se formam as crenças? O homem, no fundo, é crédulo. Ou, o que é dizer o mesmo, o extrato mais profundo de nossa vida, o que sustenta e carrega todos os outros, é formado por crenças. Elas são, pois, a terra firme sobre a qual labutamos. Diga-se de passagem que a metáfora se origina numa das crenças mais elementares que possuímos e sem a qual talvez não possamos viver. A crença de que a terra é firme, apesar dos terremotos que às vezes acontecem na superfície de alguns lugares. Imagine se amanhã, por um motivo qualquer, essa crença desaparecesse. Determinar os traços mais fortes da mudança radical que esse desaparecimento produziria na figura da vida humana seria um excelente exercício de introdução ao pensamento histórico. Mas nessa
A área básica de nossas crenças se abrem aqui e ali como escotilhas, enormes buracos de dúvida. Este é o momento de dizer que a dúvida, a verdadeira dúvida, não é aquela simplesmente metódica ou intelectual, é um modo de crença e pertence àquele mesmo extrato da arquitetura da vida. Na dúvida também se está, só que nesse caso o estar tem um caráter terrível. Na dúvida se está como se está num abismo, ou seja, caindo. Ela é, pois, a negação da estabilidade. Sentimos que, de repente, falta sob nossos pés a firmeza terrestre, parece que caímos. Caímos no vazio, sem poder reagir, sem nada podemos fazer para nos firmarmos, para viver. A dúvida é como a morte dentro da vida, é como assistir à anulação de nossa própria existência. Contudo, a dúvida conserva da crença o caráter de algo que se está, ou seja, de algo que não somos nós que fazemos. Não é uma ideia que poderíamos optar por não pensar, sustentar, criticar, formular, mas que em absoluto somos. Perdoe um paradoxo, mas considero muito difícil descrever o que seja a dúvida sem dizer que nós cremos na dúvida. Se não fosse assim, se duvidássemos de nossa dúvida, ela seria inócua. O terrível é que ela atua em nossa vida exatamente do mesmo modo que a crença e pertence ao mesmo extrato que ela. A diferença entre a fé e a dúvida não consiste, pois, em crer. A dúvida não é um não crer contraposto ao crer, nem um crer que não contra um crer que sim. O elemento diferencial está naquilo em que se crê. A fé crê que Deus existe ou que Deus não existe. Situa-nos, pois, numa realidade positiva ou negativa, mas inequívoca. E por isso, ao estar nela, nós nos sentimos sempre algo estável. O que nos impede de entender o papel da dúvida em nossa vida é presumir que ela não nos põe diante de uma realidade. E este erro provém, por sua vez, de desconhecermos o que a dúvida tem de crença. Seria muito cômodo se bastasse duvidar de algo para que este desaparecesse diante de nós como realidade. Isso não acontece, porém, pois a dúvida nos lança para o duvidoso, para uma realidade tão real como a que é fundada na crença, mas que é ambígua, bicéfala, instável, frente à qual não sabemos a que nos ater nem o que fazer. A dúvida, em suma, é estar num estável enquanto tal. É a vida no instante do terremoto, de um terremoto permanente e definitivo. Nesse ponto, como em tantos outros referentes à vida humana, recebemos maiores esclarecimentos da linguagem vulgar que do pensamento científico. Os pensadores, ainda que pareça mentira, sempre desviaram dessa realidade radical como de um touro e a deixaram para trás. O homem não pensador, ao contrário, mas atento ao decisivo, lançou agudo olhares sobre sua própria existência e deixou, na linguagem vernácula, o precipitado dessas entrevisões. Esquecemos-nos sempre de que a linguagem já é pensamento, doutrina. Ao usá-la como instrumento para combinações de ideias mais complicadas, não levamos a sério a ideia primária que ela expressa, a qual ela é. Quando, por um acaso, não damos atenção ao que queremos dizer mediante os giros pré-estabelecidos do idioma, mas somente aquilo que eles dizem por si mesmo, pode nos surpreender sua agudeza, seu perspicaz descobrimento da realidade. José Ortega y Gasset. Ideias e crenças. Então, vamos ler